Maravilha, você falou no ponto, no texto que Paulo postou para nós no grupo, mas na sua fala, Paulo, você citou vários outros textos que também colocaram. O irmão Manuel colocou o texto também que a Sandra colocou muito bom. Você falou dessa questão, também um reflexo de maturidade, da profundidade em meditar nessa situação, nessa questão sobre a paz e a santificação. Maravilhoso, um passo, um mergulho bem ousado, né, bem profundo, mergulhar nessa questão da santificação e entender isso. Foi muito oportuno a sua palavra para mim, me engrandeceu em ouvir as suas opiniões e a sua análise a respeito desse assunto. Fantástico, fantástico. Somos um, né, nessa situação. E o amadurecimento, eu vi que a Sandra postou, eu vibrei demais, aquela palavra veio muito ao meu coração sobre crescimento e amadurecimento, né, maturidade. E ela colocou o texto lá de Efésios, o apóstolo Paulo mostrando, né? Achei fantástico, e assim, as opiniões que surgiram no grupo, basicamente, muito parecidas, nada controverso, mas apenas para a gente buscar entender. Eu achei muito bom isso. Eu vejo que muitas coisas, Paulo, e os amados irmãos estão aí a ouvir, muitas coisas a gente está acostumado a fazer, digamos assim, como no estudo bíblico, né? Uma exegese do texto, uma análise, uma reflexão, procurando fatos históricos daquela época e tal, para poder embasar o texto e trazer. E às vezes a gente vê algo, hoje, com certeza, nós estamos vendo essas situações, esse amadurecimento, com certeza, a princípio, foi nos revelado, assim como a gente vê o texto lá em Pedro, né? O próprio Jesus falou, Pedro, se não for o Espírito que tivesse mostrado a você de você mesmo, está difícil você entender isso, mas o Espírito Santo que lhe orientou a falar isso. E isso, hoje, com certeza, essas revelações estão chegando, que estão vindo, mas tem sido esses mergulhos profundos que estamos vendo, e isso é maturidade, né? Por isso que ao tempo em que a gente vai conhecendo, a gente vai amadurecendo, porque está sendo assim, é algo novo e é primogênito isso, né? Para nós isso é primogênito, a gente não escuta facilmente isso por aí. Mas a gente, quando vem, se reúne aqui, a gente vê um ou outro, vê durante a semana, postando os textos, né? Eu estava até comentando com a mamãe, assim, os textos que os irmãos que se encontravam lá atrás, meu pai e os amigos dele, Marçal, João, Daniel, tantos outros que já até se foram também com o papai, mas eles vislumbravam muita coisa, assim como o rei Davi. A gente viu o rei Davi vendo muita coisa no relacionamento com El Elion. Mas será que Davi tinha compreensão clara de tudo? E muitas vezes ele se relacionava com Yahvé, ia para a guerra e se envolvia em outras coisas, outras vezes ele buscava. E a gente começa a ver esse paralelo. Outra situação essa semana eu achei bacana. Tanto eu estava meditando em alguém falou e me chamou a atenção. Né? Uma atitude de Moisés. Eu vi uma explicação a respeito disso, eu comecei a procurar algo a respeito desses detalhes, e uma explicação porque Moisés viu a terra prometida e não pôde entrar nela. Não, porque ele desobedeceu lá com a pedra, que ele bateu na pedra, não era para ter batido na rocha, né? Que não era para ter batido. E aí vi que foram duas situações, né? Em Êxodo, capítulo 17, Deus pede para ele levar a vara que ele feriu o mar vermelho, pelo menos na tradução da Feira de Almeida, fala ferir. Leva que a mesma vara que você feriu o mar, você fere a pele e vai dar de beber para todos. E Moisés assim fez, feriu com a rocha com a vara e jorrou água. E o povo tiveram água para beber, para saciar e para fazer o que precisava.
No segundo momento, já em Números, capítulo 20, Yahvé pede para Moisés falar com a pedra. Diz a pedra para dar. E Moisés meteu a vara, feriu a pedra com a vara. Veja, ele não teve a maturidade, o amadurecimento, a clareza, que aquele poder era para jorrar dentro dele. Não precisava de vara. E ali tem umas representações bem interessantes também, que Hebreus também traz para nós um texto. Nunca teve design no outro, não. No momento, Deus pede para ele levar a vara e ferir a pedra com a vara. No outro, ele não manda levar a vara, ele manda ele falar para a pedra. Aí ele se irou, porque o povo estava murmurando. Aí feriu a rocha. E, de imediato, logo no texto seguinte, o texto continua, aí Deus repreende ele, mostra para ele tudo, que tu não vai entrar. E acabaram rodando um pouco mais pelo deserto, e ele viu, mas não tomou posse da terra. E também, como o Paulo Edson falou, mas essa raiz de amargura é um que possa gerar ainda, ela o Senhor pode chamar a atenção, pode alguma coisa assim que ele falou nesse sentido, mas não, a repreensão não é uma repreensão, é algo mais. E assim como ele fez com Moisés também, ele repreendeu Moisés sobre aquilo, ele pagou as consequências daqueles atos dele, mas mesmo assim, alguns teólogos falam que o próprio Deus sepultou Moisés, por isso que não foi encontrado o corpo de Moisés, né? Aí lá em Judas a gente vê uma disputa do arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. E fica aquela questão, se nós cremos que Moisés não passou pela morte, o arcanjo Miguel teve vitória do corpo de Moisés. Mas se a gente acreditar que Moisés passou pela morte, então quem teve poder sobre o corpo de Moisés foi Satanás. Então, minha opinião é que ele não passou pela morte. O texto lá fala que ele foi morrer, inclusive, em textos antes fala que ele foi sepultado, tem um local lá que diz que Moisés foi sepultado, só ninguém não diz por quem foi e não encontraram o corpo dele. Exatamente para explicar que, por Deus ter feito isso a Moisés, para não ver um santuário, o povo edificar e ter aquelas... ele explica isso, né? Mas é a visão de alguns teólogos para justificar isso aí. Bom, enfim, o que eu estou querendo dizer do entendimento da sua palavra no Éxodo e dos textos que foram colocados, isso tem sido glorioso, me alegrou muito o coração do que está acontecendo conosco, com essa participação, né? E essas intervenções, a gente começar a ligar esses textos, e vendo a opinião de Sandra, do Luiz Antônio, né, Paulo Henrique, Paulo Edson, de Ronaldo, de Manuel, e trazendo os textos, a gente fica vendo a colocação que vocês fazem, a clareza como vocês estão vendo esse texto, tudo isso é fantástico. A gente chega num momento desse assim, exatamente para razoar, para também colocar a nossa opinião e concordar com aquilo que está acontecendo, ou mostrar de alguma outra forma, mas, no entanto, que haja esse crescimento. Isso é que tem alegrado muito o meu coração, e eu vejo como é bom isso, como é bom, é algo que eu nunca experimentei, a gente poder ter esses irmãos, assim como eu estou tendo vocês, para a gente conversar dessas coisas profundas, né? Esse é o estabelecimento do reino, isso é a clareza de que a vontade do Pai, o que eu vejo assim, às vezes eu fico observando, o Pai deve estar alegre conosco. Ele deve estar dizendo para nós assim, eu sinto prazer no meu filho amado, em Pedro Henrique. Eu sinto prazer, com prazer no meu coração ouvir você, Paulo Edson, falar essas coisas. Porque é um desprendimento, sabe? Cada um de nós está se desprendendo das coisas desse mundo para dar atenção ao Pai que criou todas as coisas. Quando a gente vê os nossos filhos retornarem para casa, papai quer nos abraçar e quer conversar conosco, e quer falar como foi na faculdade, quer falar como foi no seu dia a dia.
Isso é prazeroso para nós que somos pais. Eu fico vendo assim também o Pai Altíssimo, o quão alegre ele fica conosco em vermos, sabe, buscando entendimento em ser santo como ele é santo. Isso é glorioso. Eu, me colocando no lugar dele, cara, eu ia ficar muito feliz. Eu imagino que o nosso Pai Celestial está feliz conosco. O único que deve ser chamado de Pai, né? Como o próprio Jesus falou, não só chamar de Pai. Então, assim, maravilhoso, Paulo Edson. Muito bom. E tomar posse dessas verdades que estão sendo colocadas em nosso coração, que aprove o Espírito Santo abrir a nossa mente para que a gente entenda isso. Ele está dando essa oportunidade para nós nos alimentarmos dessa palavra, colocar em prática. E eu vejo que cada dia mais essas coisas não são tão difíceis, né, como você colocou, quando a gente diz santo, santo, santo é o Senhor. E aí a gente olha assim, e aí, essa santidade, será que eu tenho acesso a ela? E já começa aquela preocupação de mensagens que realmente nos afastam, coloca o Pai lá distante, quando o Pai está habitando aqui em nós, o Pai e o Filho, Cristo está habitando em mim, está aqui comigo, junto, dentro de mim, é uma intimidade muito profunda. Não é nem como os profetas o viam, né? De estar conosco, de estar ao nosso lado, de estar à frente, abrindo os caminhos. Não, ele agora é mais profundo. Com a graça, é ele habitando em nós. É uma intimidade muito maior. Amém, amém. Obrigado.